Você sabe quanto tempo uma pessoa precisa fazer repouso depois que tem trombose? Quanto tempo, vai durar esse período onde a pessoa precisa fazer um pouco menos de atividade, se cuidar mais para dar tudo certo no tratamento? Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular. Trago conteúdo para você todo santo dia aqui no nosso canal para poder te ajudar a cuidar da sua circulação. Hoje eu vou trazer para você algumas recomendações, algumas dicas, algumas orientações sobre o repouso naquele período onde a pessoa está tratando uma trombose, onde aquela pessoa está ainda no intercurso do tratamento, tá certo? Ainda precisa se cuidar um pouco para não ter problemas. Então, qual que é o problema principal de uma trombose? O local mais frequente é a perna, são os membros inferiores. Agora, o maior perigo, a nossa maior preocupação é a migração, é esse trombo sair dali da perna e ir parar em outro local do corpo, cujo mais frequente são os pulmões. Então, quando isso acontece, a formação de um trombo nas pernas, esse trombo se desprende, se solta e vai parar nos pulmões, a gente fala que aconteceu uma embolia pulmonar. E a embolia pulmonar, ela é perigosa pelo seguinte motivo: quando esse trombo vai parar nos pulmões e ele dificulta a circulação do sangue pelos pulmões, dificultando também a oxigenação desse sangue, um dos principais sintomas que a pessoa sente é a falta de ar. O termo técnico para isso é a dispneia, é a falta de ar, é a dificuldade para respirar. Qual que é o maior problema nisso? O trombo, ele pode ter vários tamanhos. Uma pessoa ser um trombo pequeno, outra pessoa um trombo maior, tá certo? Então, dependendo do tamanho desse trombo que foi parar ali nos pulmões e está prejudicando a circulação, a oxigenação do sangue, a falta de ar pode vir em um grau maior, mais intenso, a pessoa precisar de auxílio imediato, ou ela pode ser uma falta de ar um pouco mais leve, um pouco mais discreta e melhor tolerada. Então, existem casos que são inclusive fatais. A pessoa tem uma dificuldade muito grande para respirar e nesses casos pode ser até mesmo que não dê tempo dela chegar até o hospital. Tá certo? Isso realmente acontece, felizmente, numa minoria dos casos, aí, cerca de 5 a 10, no máximo 15% dos casos que manifestam a embolia pulmonar, e nem todos esses casos eles são fatais, eles são tão graves a esse ponto. Um caso ou outro realmente pode ter esse desfecho, mas geralmente não é esse o desfecho final. E aí, qual que é a importância da gente falar sobre isso? Quanto mais a pessoa faz atividade física, não faz o repouso adequado que foi orientado pelo médico, maior é a chance desse trombo migrar, principalmente quando a pessoa não está em tratamento ainda. Então, qual que é a recomendação que geralmente a gente pede, que a gente faz para a pessoa? A pessoa fez o diagnóstico hoje, sentiu alguns problemas, a dor na perna, foi no médico, foi feito o diagnóstico, e ela provavelmente vai sair do hospital tomando o remédio, ou do consultório médico tomando a medicação certinha para tratar a trombose. E qual que é a recomendação? Naqueles primeiros dias, aquela primeira semana, ficar um pouco mais de repouso, exigir um pouco menos do seu organismo, fazer um pouco menos de atividade física. Antônio, tem que ficar deitado na cama, inútil, não posso fazer nada, não posso levantar nem para ir no banheiro. Na verdade, não precisa ser tão radical. Agora, não é para a pessoa achar que pode varrer casa, lavar roupa e carregar bacia de balde de roupa pela casa, subir escada, ficar subindo e descendo escada. É um repouso que a gente chama de repouso relativo. A pessoa faz o quê? Ela faz as atividades diárias só que são necessárias. Você acorda, quer ir na sala ver a sua televisão? Vai lá, assiste a televisão, toma um banho no chuveiro, se alimenta na mesa com todo mundo na hora do almoço, do jantar. Agora, subir e descer a escada só se for realmente necessário. Antônio, eu moro no segundo andar, não tem elevador, preciso subir a escada. Então desce para a rua só se você realmente tiver necessidade. Se tiver alguém que pode ir na padaria para você, trazer um alimento, peça. Se for possível evitar, se não for, faça só o necessário. Então é isso que a gente chama de repouso relativo. A pessoa não precisa ficar em cima da cama 24 horas por dia sem se movimentar, porque senão esse trombo vai migrar. Se ele migrar, pode dar um problema muito grave. Não é isso. Esse trombo pode migrar? Pode, a qualquer momento da doença. Só que se você já está tomando o remédio, já está bem medicado, não esquece de tomar o remédio, está se cuidando,
lembra que o seu sangue está cheio de remédio, na perna, no braço, nos pulmões, ou seja, se a pessoa está se tratando adequadamente e migra um fragmento desse trombo da perna e vai parar nos pulmões, esse trombo tende a não crescer, a não fazer tanto mal, porque a pessoa já está tratada. O sangue dela está cheio de medicação, de remédio que trata esse trombo. Com o passar do tempo, né, a pessoa já está dando seguimento, está recuperando das dores, a perna já está ficando mais desinchada, a gente começa a liberar essa pessoa para começar a praticar algumas atividades físicas, né? Depois do segundo, terceiro mês, a gente começa a liberar uma caminhada leve, uma atividade supervisionada, né? Uma atividade supervisionada de baixo impacto, uma natação, uma hidroginástica, tá certo? Então a gente começa a voltar a reabilitar essa pessoa para as suas atividades diárias. Uma dúvida muito frequente, quando que eu posso voltar a trabalhar? Cada organismo ele reage de forma diferente, assim como cada trombose ela tem uma intensidade diferente, um grau diferente de agressão ao nosso organismo. Tem pessoas que a trombose é muito extensa, o trombo é muito grande, danifica muito, machuca muito as veias. Talvez ela vai precisar de um período um pouco maior para poder se reabilitar e voltar às suas atividades normais. Aquela pessoa que for uma trombose um pouco menos intensa, uma trombose mais limitada, né? Talvez essa pessoa ela consiga já ser reabilitada a retornar às atividades diárias, atividades normais, inclusive o trabalho, um pouco mais breve. E aí, o que vai nos dizer, vai nos informar? Vai ser o organismo mesmo daquela pessoa, vai ser o tempo que aquele organismo precisa para se recuperar. Uma trombose em um adulto aí de 30 anos vai ser diferente de uma trombose em um senhor de 80 anos, tá certo? Um organismo mais jovem, uma trombose menos grave, menos intensa, vai ser um organismo que vai se recuperar mais rápido. Já naquela pessoa de mais idade ou tromboses bem graves, talvez a gente vai precisar de um período um pouco maior. Então não tem uma receita de bolo, não tem uma coisa assim engessada que serve para todo mundo. Não, no 10º dia, depois de tanto tempo, está resolvido. Não tem isso, tá certo? A gente tem que ir sentindo como esse paciente vai evoluir, como que o organismo dele vai responder àquela medicação, quanto tempo ele vai se recuperar, tá certo? A gente vai sentindo aos poucos como que essa pessoa está indo. Tem também aqueles pacientes levados, né? Aqueles pacientes levados que não obedecem, que não tomam o remédio direitinho, tudo isso vai dificultar a recuperação da pessoa, tá bom? Então, o que você precisa levar dessa aula? A trombose, o principal problema dela é sair um trombo das pernas, que é o local mais frequente onde eles se formam, e parar nos pulmões, e isso causar uma falta de ar grave, tá bom? É esse que é o problema que a gente quer evitar. O tratamento da trombose, na maioria das vezes, é com remédio que pega o nosso corpo todo, esse remédio circula por todo o nosso organismo, então pessoas que tomam direitinho, se cuidam, vão ter uma chance muito baixa de ter complicações, e que o repouso ele vai depender muito caso a caso, tá certo? Nos primeiros dias é um repouso relativo, um período de tratamento onde a pessoa deve evitar atividades desnecessárias, e no decorrer do tratamento, nos próximos meses, depois de 2, 3 meses, dependendo da evolução, é um repouso que não vai ser tão necessário. A gente já começa a reabilitar a pessoa para as atividades normais, inclusive liberando algumas atividades físicas supervisionadas de baixo impacto. Então, atividades um pouco mais que exigem um pouco mais do nosso organismo, que a gente pode se machucar, esporte radical, atividades de impacto como futebol, que pode haver uma colisão, a gente deve evitar enquanto a pessoa ainda estiver tratando da trombose, porque os anticoagulantes que a gente toma para poder tratar a trombose, eles podem aumentar a chance de sangramento, tá certo? Então, enquanto a pessoa não está em alta, não é recomendável fazer o retorno dessas atividades, tá bom? Então, se você gostou, deixa aí sua curtida, deixa o seu comentário, marca alguém aí que a gente pode ajudar, que a gente pode trazer informação de qualidade, para a gente compartilhar informação e orientar também, ajudar as pessoas a se cuidarem mais, levar boa informação, levar saúde, promover saúde. Espero que você tenha gostado. Deixa também seu comentário do que você achou desse vídeo, para a gente ouvir a sua opinião, saber o que você está achando aí do outro lado.